Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, deixar a sugestão para a próxima questão e também assistir todos os outros vídeos, afinal temos mais de 1.600 questões de físicas resolvidas do canal até agora. Mas bem, olha só, na figura temos um cilindro de massa desprezível de raio R que pode girar sem atrito em torno do eixo que passa pelo centro O. Nos pontos P1 e P2 estão fixadas dois fios de massas também desprezível. Para que haja equilíbrio nas condições do esquema, a relação entre as massas M1 e M2 é... Pois bem então, pessoal, conhecendo as condições de equilíbrio, sabemos que a soma dos torques tem que ser igual a zero, a soma dos momentos das forças. Ou seja, os torques produzidos no sentido anti-horário, que é no caso do bloco M1, tem que ser igual aos torques produzidos no sentido anti-horário, que é o caso do bloco M2, certo? Então vai ser essa a nossa condição. Bem, o outro ponto é o seguinte, vemos que para termos uma situação de equilíbrio, as forças também terão que ser, a soma das forças também terão de ser zero. Então aqui numa tração T1, né, associada ao bloco 1, este T1 pode ser simplesmente igual a M1G, que é a força-peso do bloco 1. Afinal, o sistema se encontra em equilíbrio. E T2 sendo igual a M2G. Temos um equilíbrio aqui nessa situação também, certo? Como essa corda tem uma massa desprezível, nós podemos então dizer que nos extremos dela temos exatamente as mesmas forças, T1, e neste caso, ó, tangente ao círculo, T2, tá? Que vai ser muito importante aqui, certo? Bem, veja só, então aqui fazendo um pequeno ampliação da imagem, o que nós vamos ter, né? Neste ponto, deixa eu puxar um pouco mais para o lado, aqui, certo? O que vamos ter aqui? Que o torque, certo? 1 tem que ser igual ao torque 2. Tal 1 igual a tal 2. Torque associado ao bloco 1 e este aqui é o bloco 2. Ou seja, as trações T1 e T2. Certo? Bem, como aqui se encontra o eixo de rotação, nós podemos simplesmente, para cada um deles, utilizar a linha de ação para nos facilitar. A linha de ação de T1 é justamente essa aqui, a linha que passa justamente na direção horizontal, né? Que daí vai ser perpendicular à direção da força T1. Temos essa linha de ação, então a gente pode utilizar esta distância como braço de alavanca D1. E a linha de ação de T2 vai ser justamente a direção do raio, a direção radial aqui também, né? Pois os dois estão perpendiculares. Então aqui este valor vai ser simplesmente R, que é o raio desse cilindro, né? Então nosso problema agora de primeiro momento é encontrar o valor de D1. Mas bem, aqui ó, temos o valor R. E como D1 seria, no caso, o cateto adjacente, aqui neste triângulo retângulo, a gente pode dizer que D1, então, é nada mais do que R cosseno, neste caso, de 30. Enquanto D2, que é a distância, o braço de alavanca para a força T2, é nada mais do que R. Então, vindo para uma outra tela, o que vamos ter então? Que D1 vezes T1, né? D1 vezes braço de alavanca, essa é a vantagem de usar, né, a linha de ação, que daí a gente não se preocupa com a questão do seno ali do ângulo, pois o seno de 90 graus é igual a zero. Então a linha de ação simplesmente já é igual a zero, não, igual a 1. Então a linha de ação justamente já elimina esse pensamento vetorial aí, né? Facilita, certo? Ao invés de eu ter que pensar nessa distância aqui e no ângulo entre estes dois, ou o ângulo externo, né? Então confunde um pouco. Então a linha de ação ajuda a desconfundir, né? Só tirar aquele zero aqui, que é 1. Pois bem, vai ser igual a D2 vezes T2, certo? Abrindo as expressões, vamos ter D1 é nada mais do que R cosseno de 30 graus. T1 é nada mais do que M1 vezes G. D2 é R. T2, M2 vezes G. Veja que podemos cortar RG dos dois lados, certo?
Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 M1 sobre 2 igual a M2. Certo? Bem, daí a gente vai para as alternativas e a gente conclui que nenhuma delas condiz bem com este resultado. Mas, porque ainda é feita uma pequena alteração ainda, né, com o valor dessas raízes. Porque se eu passo esse 2 para o outro lado, eu teria raiz de 3M1 igual a 2M2, né? Que também não tem, certo? A gente não tem ali, ó, 2M2 em nenhuma dessas expressões, certo? Porque ainda é feita uma outra situação por cima, né? O Ita não ia deixar assim tão simples esse finalzinho. Aquele raiz de 3 é passado para o outro lado. Vamos ter 2 sobre raiz de 3, M2. Como temos essa raiz de 3 no denominador, racionalizamos. Raiz de 3 em cima e embaixo. Vamos ter então M1 igual a 2 raiz de 3 M2. E embaixo, 3. Passando para o outro lado, 3 M1 igual a 2 raiz de 3 M2. Certo? E essa aqui a gente vê 3M1 igual a 2 raiz de 3 M2. A gente vê que temos na alternativa de letra B. Né? Então a questãozinha a gente faz todo ele correto. Quando chega nessa relação, não basta, a gente ainda tem que fazer uma pequena alteração algébrica aqui, né? Mas nada que retire seu valor real, né? É simplesmente feita uma racionalização ali para ter, né, essa raiz de 3 junto com M2. Tá? E veja que se... bem, utilizando aqui justamente o seno, né, a gente chegaria no mesmo resultado, mas a linha de ação ela torna um pouco mais simples, né, neste momento, então ela acaba sendo útil, certo, pessoal? Bem, essa era a questão, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, posto nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, deixar a sugestão para a próxima questão e também, né, acessar todas as outras questões que nós temos aí no canal. Mais de 1.600 vídeos e cada vez mais aumentando esse número de questões resolvidas, certo? Desejo então a todos bons estudos e até a próxima!